Bom dia, sejam muito bem-vindos à sessão Regime Geral da Prevenção da Corrupção. O meu nome é Pedro Carvalho e faço parte da equipa do ISEG Executive Education. Na sessão de hoje iremos contar com a presença da professora doutora Fátima Geada, doutorada em Economia pelo ISEG, onde coordena a pós-graduação em Auditoria, Risco e Cibersegurança. É graduada em Auditoria e Risco, CRMA pelo Institute of Internal Auditors, professora universitária, ex-diretora de Auditoria do Grupo TAP, e membro de diversos conselhos fiscais, bem como presidente da direção do Instituto Português de Auditoria Interna. Iremos contar também com a presença do Dr. Nuno Bastos, licenciado em Direito pela Universidade Católica, atual Head of Corporate Secretary Compliance and DPO na Galp e foi também administrador executivo e Chief Legal and Compliance do Santander. A sessão terá a duração de 1 hora e ficará gravada. No final, reservaremos cerca de 15 minutos para as vossas questões. Para tal, poderão colocar as questões no espaço reservado para Q&A. Passo agora a palavra à professora doutora Fátima Geada. Bom dia, professora. Muito bom dia a todos. Começo por agradecer quer à presidência da Executive Education, na pessoa do professor Luís Cardoso, quer naturalmente à sua diretora e a todo o corpo diretivo e aos diferentes colaboradores que têm levado a cabo estas formações executivas. Agradeço também o interesse que tem vindo a ser despertado por este tema e disso é relevante o conjunto de pessoas que estão aqui hoje connosco a ouvir-nos, no que diz respeito a esta webinar e ao seu tema, Regime Geral da Prevenção da Corrupção. Gostaria de começar por vos dizer que as empresas têm vindo a dar uma ênfase cada vez mais relevante a um novo paradigma empresarial que se tem traduzido através de uma sigla que cada vez é mais comum para todos nós, Environment, Social and Governance. E naquilo que tem a ver com o environment, e embora esta sigla tenha inicialmente sido começada a ser utilizada em setores económicos mais ligados à área financeira e também mais em vertentes ligadas às questões técnicas da descarbonização, das emissões de CO2, mas cada vez mais ela transformou-se numa sigla holística com esta vertente do environment a ter necessidade de ser estruturada no âmbito de um conceito de gestão de risco transversal e em que os modelos de risk assessment globais às organizações começam a ter cada vez mais impacto e interesse. E é dentro dessa vertente de risco que começa também a surgir uma preocupação nova e que não é já tão nova assim, mas que tem agora um enquadramento regulamentar muito mais profícuo e que obriga as empresas a estarem com uma preocupação bem mais orientada para estas questões que têm a ver com os custos de contexto e, neste tema, propriamente o custo decorrente da própria corrupção por aquilo que tem de afetação inapropriada de recursos e desvio dos mesmos para fins irregulares e que, naturalmente, tem um impacto muito grande nas organizações. Com a entrada em vigor do Regime Geral da Prevenção de Corrupção, procurou-se construir um edificado legal para uma prevenção eficaz deste risco que assola as organizações e a sociedade. As empresas deverão implementar novos mecanismos para a prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, dispondo de alguns meses para ultimarem a plena adaptação do seu programa de cumprimento normativo ou incorporarem na sua estrutura os meios necessários a essa mesma implementação, revisão e controle de um sistema eficaz de prevenção de fenómenos de corrupção, sob pena de aplicação de um regime sancionatório. No dia 8 de junho de 2022, entrou em vigor o Decreto-Lei número 109/E de 2021, que foi promulgada em 9 de dezembro e que veio estabelecer e aplicar o Regime Geral da Prevenção da Corrupção. Quer em entidades públicas, quer privadas, a empresas com sede em Portugal e sucursais
de empresas com sede no estrangeiro, mas que tenham sucursais em território nacional e que empreguem mais do que 50 trabalhadores. O regime sancionatório, com as respectivas coimas associadas, vai produzir efeitos a partir de 8 de junho de 2023, sendo que para as entidades que se enquadrem naquilo que é o critério das pequenas e médias empresas, temos aqui um prazo um pouco mais dilatado, até 2024. Então, durante este período, existem muitos desafios para as organizações. Sem dúvida que as organizações têm que criar um conjunto de mecanismos de modo a estarem em compliance com estas obrigações. A organização deverá ter um plano de prevenção de risco, de corrupção e infrações conexas, que deverá ter, por um lado, a identificação, análise, classificação dos riscos e das situações que expõem a entidade abrangida a ilícitos de corrupção e outras infrações. As medidas preventivas e corretivas para a redução e mitigação desse risco, quer no que diz respeito à probabilidade de ocorrência do risco, quer no que diz respeito ao impacto no âmbito dos riscos identificados e bem como a designação de um responsável geral pela execução, controlo e revisão deste plano. Este plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas deverá estar sujeito a um controlo intercalar e anual e a revisões a cada 3 anos e depois um aspecto fundamental é que deverá ser divulgado a todos os trabalhadores, obrigando a entidade a ter na sua base um robusto modelo de risk assessment devidamente eficaz. Um outro desafio é a existência de um código de conduta, englobando os princípios, valores, regras, atuações de todos os dirigentes e trabalhadores em matérias de ética profissional, devendo incluir as sanções disciplinares aplicáveis no caso de incumprimento, as sanções criminais dos ilícitos de corrupção e infrações conexas e os respectivos riscos de exposição. Deve ser revisto também a cada 3 anos ou sempre que alterações muito profundas do ponto de vista da estrutura da organização, havendo necessidade a essa revisão e que ela deva ser efetuada. Uma terceira vertente é a constituição de um canal de denúncia, um whistleblowing, devendo ser o repositório das denúncias, anónimas ou não, e efetuar o seu seguimento e permitir a sua monitorização e uma implementação efetiva. E depois, um plano de formação. As organizações devem assegurar a realização de programas de formação interna a todos os colaboradores e a todos aqueles que têm a ver com as políticas e procedimentos basilares no âmbito do processo de prevenção da corrupção e infrações conexas. Estas obrigações, como eu acabei de referir, dizem respeito às entidades coletivas com sede em Portugal e às sucursais em território nacional de pessoas coletivas com sede no estrangeiro, mas que têm em território nacional a sua sucursal desde que tenham 50 ou mais trabalhadores. Se repararem, neste início da minha exposição, eu utilizei algumas keywords, algumas palavras-chave. Por um lado, identificação dos riscos, então tudo o que tem a ver com modelos robustos de risk assessment é um desafio fundamental para as organizações, implementá-los e desenvolvê-los. Por outro lado, a identificação daquilo que são os riscos e as infrações conexas, a sua monitorização eficaz, a investigação das mesmas do ponto de vista adequado e, naturalmente, como último desígnio, uma melhoria contínua do todo da organização e com contributos muito relevantes para a própria sociedade. Também na ótica da compliance e naquilo que impacta o negócio,
na estratégia e na governação se impõem novos desafios para a organização. Se repararem também, nesta ótica existem vários stakeholders envolvidos: o compliance, o legal, o responsável financeiro, o auditor interno, os comitês de auditoria e o conselho de administração, e a todos eles são acometidas novas e complexas obrigações para garantir a eficácia do funcionamento de todo este sistema. Neste contexto, o modelo de governação vai ter, naturalmente, um papel crucial no bom desempenho e na independência para cada um destes players, que vai desenvolver eficazmente a sua função de modo a garantir que o todo da organização beneficia com esta implementação. Tratando-se, portanto, de um tema de subido interesse e com impacto não só nas organizações, mas no todo social, a formação de executivos do IDEF veio dar resposta a esta necessidade com uma formação dirigida também a esta temática e assente numa metodologia nova, numa metodologia muito empírica do learning by doing, procurando assim ajudar a esclarecer as organizações e estas a estarem em compliance com a citada regulamentação, e deste modo contribuindo também para a melhoria na afetação de recursos e para a sustentabilidade como um desígnio social. Naturalmente que esta pós-graduação em gestão de risco e compliance vai ter 4 pilares, um pilar que se vai debruçar sobre a governação e a estratégia de legislação anticorrupção, um segundo pilar mais ligado aos modelos de risco focados nestes riscos, concretamente, um terceiro pilar mais ligados aos modelos de canais do whistleblowing, como implementá-los e às tecnologias de informação fundamentais para as suas construções, e por último a metodologia de construção dos próprios manuais de conduta e de ética. E desta forma, de uma maneira muito empírica, vamos procurar ajudar as organizações que ainda não estão em compliance com esta situação. E hoje mesmo vamos começar por ouvir aqueles que não só são boas práticas, como são das melhores práticas, das best practices que existem no nosso mercado hoje em dia. E passo de imediata a palavra ao Dr. Nuno Moraes Bastos. No meu caso já é boa tarde, muito boa tarde. Começaria por agradecer ao ISEG, na pessoa da professora Fátima Geada, o convite e o desafio para aqui estarmos e para falarmos de uma temática que me agrada tanto, tanto numa ótica de custos de contexto, como naquilo que eu gosto de destacar ser o custo do incumprimento e, portanto, naquilo que impede a empresa de operar, de participar em concursos públicos, de alcançar e de tomar parte de determinado conjunto de negócios, se não tiver aqui algum conjunto de controlos que sejam mais ou menos evidenciáveis. E, portanto, nesta perspectiva, e começando por dizer que a base deste regime e de tudo o que é uma política de compliance é uma abordagem baseada no risco, eu começaria por situar a matéria na seguinte perspectiva. Em dezembro de 2021 saem 2 diplomas, como aqui falámos, estabelecem novas obrigações para entidades com mais de 50 trabalhadores, incluindo sucursais em Portugal, desde que tenham este número de trabalhadores, e estes 2 diplomas são em larga medida complementares. Temos o Regime Geral de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas, por um lado, e, por outro lado, o regime de proteção dos denunciantes. Num primeiro caso, falamos do estabelecimento do programa de cumprimento normativo, naquilo que eu diria, de uma forma mais simplista, ser a massificação da necessidade de ter e manter a função de verificação do cumprimento ou de cumprimento normativo, vulgarmente conhecida como função de compliance, e, por outro lado, o segundo diploma estabelece aquilo que são as condições de funcionamento e as garantias que se aplicam
ao canal de denúncias. Começando aqui pelo primeiro ponto, regime geral da prevenção da corrupção. Primeiro ponto, é obrigatório nomear um responsável de cumprimento normativo, aquilo que comumente se designa de Head of Compliance, mas que tem vários nomes consoante a legislação e o setor de que estamos aqui a falar. Quem é que é o responsável de cumprimento normativo? No fundo é a pessoa que vai garantir e controlar a aplicação do programa de cumprimento normativo e tem a obrigação de o fazer com independência, com autonomia de decisão e, por estas duas razões, tipicamente é uma pessoa que tem um enquadramento funcional com a direção de topo. E é também uma pessoa que tem, naquilo que são as suas condições de remuneração variável, por exemplo, garantias de independência ao não condicionar de algum modo aquilo que é a sua remuneração àquilo que são os indicadores financeiros da empresa, precisamente para não condicionar a sua independência na formação da sua decisão. Nós aqui estamos a falar de uma função, dizia eu, de direção de topo, com este escopo perfeitamente definido e que pode existir por entidade legal ou pode ser nomeada para todo o grupo. Este é o primeiro aspecto que gostaria de destacar aqui do regime geral de prevenção da corrupção. Temos aqui um segundo. A lei obriga-nos agora a termos um programa de cumprimento normativo, no fundo corporiza aquilo que é a delimitação da esfera do compliance e diz que obrigatoriamente dentro deste programa de cumprimento normativo deverá constar ou deverá fazer parte também o plano de prevenção dos riscos de corrupção. Como aqui se falava há momentos, nós, neste plano de prevenção de riscos de corrupção, estamos a falar da identificação, análise e classificação de um conjunto de riscos, estamos a falar das medidas, de deixar claras quais são as medidas preventivas e corretivas que permitam, de algum modo, mitigar a probabilidade ou o impacto da verificação destes riscos, e para estes efeitos, e como há pouco falávamos de risco e falamos de abordagem baseada no risco, o que é importante? É importante, dizemos aqui se calhar muito sumariamente como é que o fazemos. Tipicamente vamos olhar para a organização, vamos ver a cada um dos níveis da organização e em cada uma das suas áreas de atividade e em cada uma das geografias em que opera e vamos verificar aquilo que são os indicadores de risco, neste caso concretos de corrupção, que se verificam em cada uma delas. Daqui resultará uma matriz que nos vai dizer quais são as áreas ou as atividades críticas que apresentam maior risco residual de corrupção. Ou seja, eu parto inicialmente daquilo que é o risco inerente, vou verificar qual é a eficácia de controlos e o modelo operacional que é prosseguido em cada uma destas esferas e chego àquilo que é o risco residual. Com base no risco residual, eu consigo e estou em condições de determinar quais são as áreas de atividade que apresentam maior risco de corrupção e, pelo menos quanto a estas, permite-me apresentar medidas mais detalhadas e então sim determinar ou maior profusão de controlos ou maior frequência daqueles que são os controlos que eu tenho que implementar. Deixaria aqui também uma nota, isto pode passar por cuidados mais organizacionais, da forma como processamos ou não pagamentos, da forma como nos organizamos do ponto de vista das nossas atividades correntes, mas passa também normalmente, e em função daquilo que são os casos internacionais que se têm vindo a conhecer, por controlo de aceitação e realização de ofertas e entretenimento, e também, de uma forma menos frequente em Portugal, mas já muito comum fora, de controlo dos processos de recrutamento, uma vez que tem-se considerado e tem-se encontrado várias situações onde a contratação de familiares tem sido a contrapartida de atos de corrupção e, por essa via, um dos riscos que estava frequentemente menosprezado e que as organizações têm agora apresentado controlos também sobre essas matérias. Aquilo que é o plano de prevenção dos riscos de corrupção deve também incluir
a designação de quem acompanha o seu próprio cumprimento. Normalmente será o responsável de cumprimento normativo, mas poderá incluir-se numa outra área da organização este acompanhamento e esta permanente vigilância. O programa, como se dizia, deve ser revisto, tem agora processos de revisão mais curtos nesta fase inicial, mas pelo menos a cada 3 anos deverá ser revisto e deverá também ser divulgado. A quando da revisão, novamente, a organização tem 10 dias para voltar a proceder à sua divulgação, por forma que todos os colaboradores conheçam precisamente quais são as fragilidades e os controlos que a organização tem perante este risco. Segunda, outra observação que aqui tinha relacionava-se com o Código de Conduta. O Código de Conduta foi uma matéria que sempre existiu e sempre se utilizou, sobretudo em setores mais regulados, e que agora resulta generalizada. Do que é que nós falamos por Código de Conduta? Falamos sobretudo de um documento onde eu vou corporizar aqueles que são os princípios, os valores da organização e as regras de conduta e de atuação de quem a representa, sejam dirigentes ou sejam colaboradores da empresa. Tudo isto sobre matérias éticas. Não estamos aqui a falar do estrito cumprimento da lei, estamos a falar de princípios e valores, estamos a falar de uma árvore de decisão, se quisermos, uma forma de atuar, deve ser uma corporização prática daquilo que é a visão que a empresa tem sobre um conjunto de princípios éticos e, portanto, isto acaba por funcionar como a norma cimeira, aquela que enquadra todas as demais, incluindo aqui o regime de prevenção da corrupção. Naturalmente, como qualquer norma, deve ser revista periodicamente, aqui fala-se novamente no prazo de 3 anos, deve ser conhecida por parte das pessoas que se obrigam a cumprir e, portanto, tem requisitos de publicidade e, sobretudo, e para este efeito, deve prever-se que, conhecendo-se uma sanção, uma violação de uma regra de conduta ou de um princípio, que se estabeleça aqui um princípio de seguimento de consequência com identificação da norma violada, dos controles que funcionaram bem ou que não funcionaram bem, ou dos novos controles que são necessários criar para que se possa permanentemente garantir a melhoria do cumprimento e do estado de cumprimento por parte da organização. Temos aqui também obrigações de manter um plano de formação, e eu aqui destacaria apenas, por questões de brevidade, que uma vez mais, em função daquilo que é a abordagem baseada no risco, normalmente se divide entre as funções mais expostas, que definem mais a delimitação do perfil de risco da instituição e que devem ter uma formação presencial e com maior recorrência, e aquilo que é a formação geral dos colaboradores, que tipicamente é efetuada por recurso a meios eletrónicos e preferencialmente assente em análise de casos, de situações concretas com que cada um se consiga relacionar. Simultaneamente e independentemente daquilo que são os momentos próprios de formação, deve haver também lugar a ações de sensibilização, uma vez que esta matéria, como dizia, é frequentemente parte de processos de verificação de integridade quando do estabelecimento de relações negociais num determinado nível de sofisticação de contraparte. Dito isto, parte final e não menos importante, a legislação prevê a existência e manutenção de um canal de denúncias que deve obedecer a um conjunto de requisitos e formas de funcionamento que constam e que resultam do tal diploma, também de dezembro, que estabelece o regime de proteção do denunciante. E nós aqui estamos a falar do quê? Denunciantes, estamos a falar de pessoas que de boa fé, tomando conhecimento de factos pelo exercício das suas funções, não se implica aqui que seja uma relação laboral, mas pelo exercício das suas funções tomaram conhecimento de factos que de algum modo corporizam alguma forma de ilícito, podem apresentar por escrito ou de forma verbal ou tanto conjugando estas duas formas a comunicação destes factos para que a empresa os possa avaliar. Em termos de processo, nós temos a lei prevê o processo muito tipificado, prevê que depois de apresentada uma denúncia, a empresa
no fundo, responde ao denunciante no prazo de 7 dias a informar quais são os requisitos da denúncia, quais são as autoridades competentes e de que forma é que pode proceder uma denúncia externa. A segunda fase passa pela prática de actos internos adequados a verificar se de facto as alegações que foram denunciadas encontram aqui alguma consistência prática e se de facto se apura que são reais. A partir daí o que se faz é a empresa deve comunicar fundamentadamente ao denunciante as medidas previstas ou adotadas para dar sequência à denúncia. Tem para isto um prazo de 3 meses, mas, independentemente disso, chamava apenas a atenção que o denunciante pode requerer que a empresa lhe comunique o resultado da análise efetuada à denúncia no prazo de 15 dias após a sua conclusão. E o que é que eu destacaria em termos aqui de garantias, que é o mais importante? O denunciante tem garantias de confidencialidade, ou seja, é confidencial a sua identidade, é confidencial a apresentação de quaisquer factos dos quais possa resultar o conhecimento da identidade do denunciante, e esta é a primeira garantia fundamental que o denunciante tem. Segunda garantia fundamental que o denunciante tem é a proibição de retaliação. Esta é uma matéria que me parece relativamente assente e que naquilo que eram os mecanismos de comunicação de irregularidades que sempre existiram, sempre esteve mais ou menos prevista, mas que agora se exige uma verificação mais ativa desta garantia. Ou seja, há que haver atividades de seguimento, há que se efetuar atividades de seguimento para garantir que efetivamente não há lugar a qualquer retaliação relativamente ao denunciante. A denúncia pode ser apresentada de forma anónima, deve ser sempre a todo o tempo possível fazer o seguimento da denúncia apresentada. O denunciante tem direito à proteção jurídica sempre que a tenha efetuado de boa fé, e a conservação de tudo o que está relacionado com este processo deve ser efetuada pelo prazo de 5 anos. Eu, fundamentalmente, sobre o regime geral da proteção dos denunciantes, era o que eu vos queria aqui transmitir. Eu deixaria só aqui como resumo, como enquadramento final, aqui uma nota. Pedra basilar de todo este regime é a avaliação de riscos. A avaliação de riscos em matéria de compliance e também em matéria, por essa via, em matéria de prevenção de riscos de corrupção, segue uma forma pré-determinada, como vos disse, começando pela avaliação do risco inerente, a avaliação da eficácia de controlos e, então, a avaliação do risco residual, devendo ser feita a todos os níveis da organização, em todos os segmentos de negócio, de maneira que se consiga ter uma ideia mais matricial daquilo que é o mapa de riscos da organização. Segunda ideia que eu queria que ficassem, o Código de Conduta é aquilo que é o normativo fundamental na vida de uma organização, que estabelece o tom de todos os normativos que lhes estão na base. E, portanto, nessa medida é um documento vivo que deve ser permanentemente revisto e que deve guiar aquilo que é a conduta de todos os dirigentes e de todos os colaboradores de uma determinada organização. O canal de denúncias deve estar em funcionamento, deve apresentar todas as garantias que a lei estabelece e deve ser algo que permite a melhoria contínua da organização. Isto é, se eu, através do canal de denúncias, percepcionar que tenho denúncias repetidas sobre um determinado tema, devo aproveitar isso para o meu processo de melhoria contínua da organização. Duas novidades que vêm com estes diplomas: a obrigação de criação de uma função de cumprimento normativo e de nomeação do seu responsável. Eu diria que estes são os aspectos fundamentais com que eu gostaria que ficassem por agora. Muito obrigado aos dois oradores aqui presentes. Vamos agora dar seguimento e selecionar algumas questões de modo a serem respondidas. Nomeadamente,
Bom dia. O departamento das empresas mais sensíveis a este tópico são o financeiro e o de compras, certo? Há mais algum que temos de ter em consideração? Muito obrigada. Bom, professora Fátima Geada, se me permite, eu tomaria aqui a liderança nesta resposta. Depende, a resposta é tipicamente de advogado, diria eu, mas assumindo essa minha pena, depende, de facto depende. Tipicamente são departamentos por onde não há empresa onde não sejam sensíveis. Estes dois departamentos são obviamente departamentos sensíveis, mas em organizações mais descentralizadas poderá haver outras áreas de risco. E aqui falamos de unidades organizacionais, mas como dizia há pouco, podemos estar a falar de existência de autonomias de contratação ou de autonomias de efetivação de pagamentos em áreas geográficas, numa sucursal qualquer noutra geografia, e por esta via também ser uma área de risco. Agora, respondendo diretamente à pergunta, essas áreas são seguramente áreas de preocupação e são áreas de elevado foco em qualquer empresa. Só complementando um bocadinho o que o Nuno acaba de referir, sem dúvida, da mesma forma como quando nós olhamos para a auditoria e para os planos de auditoria, são áreas que efetivamente têm risco muito elevado, essas duas citadas, mas não podemos esquecer outras, como sejam, por exemplo, as áreas de recursos humanos, de contratualização de novos recursos, da forma como os contratos a nível dos próprios recursos humanos são estabelecidos, os procedimentos de pagamento dos mesmos, eventualmente até a forma como determinado tipo de remunerações são estabelecidas e, para além disso, também a nível de outras áreas, como a logística, os armazéns, não tanto ligada à compra, mas ao próprio armazém, que podem ser áreas também de risco muito significativo e muitas outras. Eu diria de uma forma simples que essas duas, sem dúvida, as outras dependem de setor de atividade e de cada uma das empresas em concreto. E, naturalmente, para cada setor de atividade e para cada empresa em concreto, existem aspectos que devem ser tomados como mais relevantes para este acompanhamento. Há uma que também está sempre no top of mind nestas matérias, que é a área de marketing ou de organização de eventos, que também pode ser uma área de risco elevado, dependendo das organizações de que estamos a falar. Temos aqui mais uma questão. Bom dia. Com que periodicidade deve ser realizada a avaliação, independente ao plano de prevenção por parte da função de auditoria interna? Obrigado. Portanto, a periodicidade que está referenciada é uma periodicidade anual e sempre que necessário um revisitar global de 3 em 3 anos e, se for necessário, por questões que têm a ver com a vertente muito regulatória e muito de alterações muito profundas, estes planos e estas situações têm que ser alterados quando ocorrem essas alterações. O plano de auditoria interna deverá, da mesma forma, acompanhar estas áreas como acompanha outras de risco elevado. E, portanto, mais uma vez, temos aqui a vertente de risco a ser, digamos, o nosso GPS de atuação. Quanto maior o risco, maior deverá ser a atuação da auditoria interna em periodicidades menores. Portanto, eu diria que cada caso é um caso, mas uma vez por ano será perfeitamente adequado ou não, de acordo com o nível de risco associado. Temos aqui mais uma questão. Bom dia, gostaria de ver um pouco mais aprofundada a forma como se consegue assegurar a anonimização do denunciante e ao mesmo tempo assegurar que lhe são dadas as respostas exigidas nos termos da lei. Se calhar aqui tomava eu a dianteira. Normalmente isto passa pela atribuição de um código alfanumérico, é um código de acesso. Toda a denúncia é tramitada como uma denúncia anónima, não há qualquer nome associado à apresentação daquela denúncia,
mas quem a apresenta é munido de um código de acesso que lhe permite a todo momento acompanhar a evolução da denúncia, prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e a todo o tempo complementar inclusivamente os factos que tiver apresentado inicialmente. Vamos aqui ver mais uma questão. Boa tarde. No Código de Conduta tem que estar expressamente discriminadas as sanções disciplinares e criminais ou basta remeter para as normas legais vigentes do Código Penal, do Código do Trabalho e do Código Penal? Obrigado. Eu aqui, adiantando aqui o meu posicionamento, o Código de Conduta é um documento vivo, como dizia, mas é um documento que se pretende mais estruturante e, portanto, deve estar menos atreito a variações legais menos sensíveis. Portanto, nessa medida, o que deve haver é a referência à existência de sanções financeiras, disciplinares, penais, se for o caso, para aquilo que são os comportamentos que ali se preconizam, não devendo ir-se muito além disto, não deve haver lugar à graduação ou à indicação da fonte legal para o efeito. Vamos então a uma última questão. Bom dia. Esta função deve ser autonomizada numa instituição ou parte integrante de uma direção de compliance? Caso seja integrada em compliance, fará sentido estar afeta a uma área completamente distinta, ou junto de riscos regulatórios, ou dentro de prevenção e detenção do branqueamento de capitais? Obrigado. Eu já vivi, respondendo a esta pergunta, já trabalhei com todos esses 3 modelos que refere. Os 3 são possíveis, depende um bocadinho daquilo que é a dimensão da organização. Enfim, há alguma similitude nos processos de onboarding que justifica que seja considerada juntamente com aquilo que são outras áreas do financial crime, do crime financeiro, seja elas prevenção do branqueamento ou a questão das sanções económicas e financeiras. Há quem entenda que pelo relevo que esta matéria tem agora, que deve justificar a sua autonomização, não é um modelo que eu esteja a ver muito. Em equipas mais pequenas e com menos grau de especialização é perfeitamente desempenhada no âmbito da função de compliance sem qualquer espécie de autonomização. Portanto, eu respondendo, depende um bocadinho daquilo que é a dimensão da organização. Como digo, já tive os departamentos a funcionar em qualquer desses modelos e eu atualmente tenho tudo entregue a uma única equipa sem qualquer distinção em função da matéria. Já agora, só complementando também um bocadinho o que o Nuno acaba de dizer, na prática há aqui um conjunto de stakeholders que estão envolvidos, sem dúvida, e que no âmbito, por exemplo, daquilo que são as indicações e os normativos do Institute of Internal Auditors, nós podemos situá-los na segunda e terceira linha de defesa, ou seja, no âmbito do compliance, sem dúvida, ou no legal, ou eventualmente numa terceira linha de defesa. O que é fundamental? É qual é que é o papel que depois, a nível de reporte, esse novo responsável vai ter. Eventualmente, a quem é que ele vai reportar? Qual é o papel que as comissões de auditoria vão ter e que outros organismos, eventualmente as comissões de risco, também vão ter neste âmbito. De modo a garantir, e mais uma vez aqui, o pilar fundamental desta atuação é o pilar da independência. Este responsável tem que ter uma grande independência para a forma como vai gerir também esta sua função. Muito obrigado pelos vossos esclarecimentos. Penso que poderemos dar como terminada esta sessão. Para para quaisquer informações que queiram ver esclarecidos, a todos os participantes, irei deixar o meu contacto no chat e depois, no final, ser-lhes-á enviado um e-mail com toda a informação acerca do que foi falado. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Ficaremos ao dispor para mais informações. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a todos. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, Dr. Nuno. Boa tarde.
Em 1993, o ISEG criou o IDEF, que atua sob a marca ISEG Executive Education. É a instituição criada pela escola para gerir toda a sua formação avançada, que inclui o MBA, pós-graduações e formação de executivos. Uma área de extrema dinâmica e que beneficia de todo um conjunto de condições excelentes para garantir um trabalho de grande qualidade e de criação de valor para as organizações com que colaboramos. Outra dimensão muito importante da escola é a qualidade excepcional do seu corpo docente. Esta escola tem designadamente cerca de 170 professores de carreira doutorados em dedicação exclusiva, ligados à investigação e ao ensino, para além de muitos outros convidados com funções de topo e grande experiência em gestão empresarial, que constitui um corpo docente sem paralelo no nosso país. E uma nota que acaba por ser também muito relevante, quer para quem vem cá, quer para nós próprios que aqui estamos todos os dias, que são as condições excepcionais em termos de localização e instalações que esta escola possui. No centro de Lisboa, entre a Lapa e a Madragoa, com condições de acesso e estacionamento únicas, a escola tem a sua formação avançada concentrada no Convento das Inglesinhas, um espaço maravilhoso, um verdadeiro monumento nacional, que tem condições verdadeiramente inspiradoras e adequadas para um distanciamento e uma reflexão como se impõe nesta dimensão de programas. A nível dos programas de inscrição aberta, o ISEG Executive Education apresenta duas grandes áreas, a área das pós-graduações e a área dos programas para executivos. No que respeita às pós-graduações, ele oferece já um portfólio bastante diversificado e alargado de programas em muitas áreas. São programas que são assentes em metodologias muito participativas e ativas, em que há discussão de casos, roleplays, trabalhos de grupo e em que se privilegia essencialmente a interação entre os participantes. São programas que contam com um leque muito variado de participantes das mais diversas indústrias e setores, e essa riqueza e essa disciplinaridade e diversidade enriquece os programas. As soluções customizadas, os programas à medida, são, no fundo, programas de formação que são criados à medida das necessidades de uma determinada organização. A flexibilidade é a palavra mais importante a reter neste tipo de programas, pois todas as suas características são ajustáveis. Estamos a falar da duração, dos conteúdos, do corpo docente, do local de realização, da língua. Portanto, no fundo, todas as características são ajustáveis em função daquilo que são as necessidades dos destinatários. Se ainda não nos conhece bem, procure-nos. Vale a pena, somos uma grande escola com um grande potencial para ajudar e contribuir ao desenvolvimento das pessoas e da economia deste país.